Hoje eu vim conversar com uma psicóloga especialista em luto em geral, mas na verdade hoje nós vamos falar em luto de cachorros, né, dos proprietários que perdem os seus companheiros. Quem me indicou foi a Margarete do Molecão, inclusive nós estamos hoje na Unimes, porque ela vai entrar para dar uma palestra daqui a pouco, que o Molecão, Pet Shop Molecão está apoiando. E, então eu vim para conversar com eles e passar para vocês um pouquinho disso, porque parece, para quem nunca passou por um luto desse, uma perda de um cachorro, de um bichinho, né, seja ele qual for, às vezes acha exagerado a nossa tristeza, né? Às vezes acha exagerado a gente ficar tão mal daquele jeito. Só quem passou sabe que é a mesma coisa que você perder um ente querido, né? Então, não dá para a gente julgar nada. E você lida com isso diretamente. Você lida com as pessoas que te procuram depois que perdeu e que não conseguiu se recuperar, ou você já faz um acompanhamento antes, na hora que ele já está, a gente sabe que ele vai embora, ou pela velhice, ou pela doença? Depende, né? É muito individual. Na UTI veterinária, eu acompanho no processo do adoecer, que o simples fato de estar numa UTI, para muitas pessoas, é o corredor da morte. E, na verdade, a UTI é uma possibilidade de vida. Mas a família já pode entrar num luto antecipatório, que é a possibilidade do rompimento desse vínculo afetivo. Algumas pessoas me procuram no consultório após a morte. Hoje, tem algumas que procuram no processo do adoecer, doenças crônicas, como câncer, mas após a morte o número é muito maior ainda. E muitas vezes porque não conseguem falar com ninguém, porque querem falar o que aconteceu, está em sofrimento e não tem com quem falar. Então hoje a gente trabalha mais uma escuta do que até mesmo a terapia. E eu também acredito, porque comigo aconteceu dessa maneira. Nós somos pegos de surpresa no sentido, a gente sabe que ele vai embora, mas hoje eu não vou chorar. Outro dia eu conversei com ela, chorei muito. A Margarete não quis participar com a gente porque ela ia chorar e ela sabia que eu ia chorar também, então, mas hoje eu não vou chorar. Estou muito mais concentrada hoje, muito mais equilibrada. Eu me surpreendi porque a gente sabe que ele vai embora, mas a gente também, como acho que a maioria pensa, é só um cachorrinho, é só um bichinho, e a hora que vai mesmo... Eu, por exemplo, quando a Pepita ficou doente, eu fiquei uns meses, diminuí meu trabalho, não conseguia, desacelerei mesmo, porque eu queria ficar com ela. E quando ela foi embora, eu fiquei 3 dias sem tomar banho, sem comer, na cama. Eu só não entrei em depressão, acho que porque eu não tenho... tendência para isso. Então foi realmente uma tristeza profunda depois que passou essa tristeza, assim, a profunda, né? A tristeza eu sinto até hoje, mas essa tristeza profunda, daí eu me recuperei, né, aos poucos, mas e isso me pegou de surpresa. Eu não sei se foi pior por conta disso, que eu não sabia o que estava acontecendo comigo, não sabia lidar com aquilo, né, porque a gente pensa, não, é só um animal, é só um animal, e não foi. Para mim foi uma das maiores dores da minha vida, então imagino como as pessoas chegam também com essa surpresa. Sem dúvida. O animal hoje é parte integrante da família, né? Então, participa de muitos momentos, viagem, alguns dormem na cama. Com a aproximação, tem um vínculo muito forte. E se existe um vínculo, o rompimento desse vínculo abre uma lacuna na vida da família que tem esse animal. E essa lacuna é o processo do luto, que quando você diz eu precisei de um tempo, é um processo para dar significado para aquilo que aconteceu, né? Eu não conheço, o animal vive 1/8 de vida da gente. O que a gente conhece? Ele está lá em casa, latindo, se interagindo, ocupa um espaço muito grande e quando a gente está sem ele, a gente não conhece. Então precisa de um tempo para se adaptar. No entanto, esse sofrimento ainda não é autorizado pela sociedade. Na literatura, quando a gente não pode falar do sofrimento, quando esse sofrimento não é validado, a gente chama de luto não reconhecido, que é um sofrimento ainda maior. Eu perdi o meu cachorro hoje, amanhã eu preciso trabalhar.
Então, não tem um tempo para vivenciar esse luto. E é isso que você está falando do não poder falar com as pessoas, é assim mesmo, porque assim, em casa todo mundo ficou muito triste, então não podia falar com as pessoas porque todos choravam. Eles ficaram assustados comigo também, porque eu era mais desencanada assim, do cachorro, né? Eles eram mais ligados, então, por eu ter sofrido mais. Quando eu falo, fiquei 3 dias sem tomar banho, quem me conhece, ainda mais por isso que minha família ficou, eu sou a louca da higiene, né, de tomar vários banhos, e isso não passava na minha cabeça, então foi uma agressão para mim mesmo, né, não podia falar com a minha mãe, que minha mãe chorava também, então por todo mundo que é próximo se envolvia, a amiga não entende muito, né, e quem tem também não consegue. Então, realmente, a gente fica muito solitário nisso. Mas eu acho que a dor maior, assim, não só da perda, é a culpa. É o sentimento de culpa. Porque quando você está lidando com um cãozinho, você se sente meio impotente, porque quando ele se vê doente, por exemplo, no caso a Pepita, que foi o coração, quando eu percebi, já estava mal. Então, como eu não percebi antes, né, então eu comecei a me culpar, aí começa a lembrar de tudo, né, o dia que eu não dei atenção, a época que eu não dei atenção, porque ela veio para mim, eles eram pequenos, então ficava... foi um misto de tristeza pela perda e a culpa. A culpa, para mim, foi horrível. Nós somos responsáveis por eles, né? E eles não falam verbalmente, então é muito natural vir esse sentimento de culpa. E aí, por isso a importância de falar sobre o assunto com a equipe médica, com os amigos, com os familiares, porque é revendo os fatos que a gente vai compreender e entender o que aconteceu. Porque se eu cuidei, se no momento que precisou eu levei ao médico, o que eu estou ficando, a minha preocupação maior agora, o que eu não consigo entender é a morte. Não é o porquê eu não cuidei, né? A gente não tem costume de falar de perda, a nossa sociedade só fala de ganhos, a gente não fala de morte, a gente não fala de perdas, a gente não pensa que um dia eles vão morrer, e quando isso acontece, é muito natural a gente arrumar culpados. E a culpada da minha cabeça, e até hoje, sou eu. Quanto tempo demora, quem te procura depois dessa perda, quanto tempo demora para ela se recuperar? É uma terapia breve? É importante ficar muito claro que o luto é muito individual, né? Algumas pessoas não precisam de terapia, algumas pessoas elas ressignificam, dão significado para o que aconteceu com o apoio da família, com o apoio dos amigos, religiões. Algumas pessoas precisam de terapia, e quanto tempo demora a terapia vai depender da resposta da pessoa. O foco da terapia em luto é aprender a caminhar sem a pessoa que ela perdeu, né? Então, nós, nesse momento, o terapeuta ele é um apoio para a pessoa a recaminhar e colocar no lugar que ficou essa lacuna a pessoa perdida de uma outra forma. A Jo é uma psicóloga focada na terapia de luto, né, tanto em humanos, mas também com esse respeito a quem perde os seus cães, por isso que ela é muito preocupada e procurada por isso, e por isso também que hoje ela dará uma palestra aqui na Unimes, com parceria com o Molecão, por entender essa dor e por respeitar essa dor que a sociedade às vezes não entende, né? Obrigada pelo bate-papo, é bom, não chorei, tá vendo? Eu acho que valeu a nossa conversa aquele dia, as coisas que você me falou, melhorou bastante. Vou chorar agora. Melhorou bastante, então é impressionante como a gente pensa, às vezes, já não precisa de terapia, para que conversar? Elas vão no ponto certo, né? Elas têm a técnica, não é à toa que são especialistas nisso. Então, a gente realmente deve o respeito a esses profissionais e também respeito a quem está passando pela dor, né? Eu que agradeço o convite, parabéns pela escolha. Eu acredito que falar de morte é falar de vida, né? A partir do momento que as pessoas sabem que é um processo natural, chorar, insônia, falta de apetite, e isso pode acontecer sim com a perda do animal, é um processo, nós de alguma maneira estamos sendo os facilitadores desse luto. Para a gente seguir em frente e viver, né? E depois a gente se encontrar com eles lá em cima, eu tenho certeza. Tomara que ela esteja lá me recebendo.